Amados irmãos, abram suas Bíblias no livro do profeta Jeremias, capítulo 13. Livro do profeta Jeremias, capítulo 13. Reflexões impactantes do chamado divino. Esse é o tema de nossa meditação para esta noite. Jeremias, capítulo 13, de 1 a 11. Nós vamos falar, verificar, aplicar no contexto de uma compra. Eu quero convidá-los para ir às compras. Vamos à leitura. Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória. Mas não me deram ouvidos. Palavra do Senhor, lida, que nos abençoe a alma. Oremos mais uma vez. Senhor, ilumina-nos agora mais uma vez, te pedimos, te suplicamos, te rogamos, desesperadamente. Carecemos que o teu Espírito abra as cortinas dos nossos olhos, da nossa alma, derramando essa porção bendita e a instrução que tu tens para nós nesta noite, através, por meio da tua santa palavra. Edifica o teu povo, alerta, sustenta e desperta o teu povo para o grande chamado que tu tens para todos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto curioso, não? Especialmente porque se trata de uma parábola no Antigo Testamento, que é uma espécie de parábola no Antigo Testamento. Está no livro do profeta Jeremias, que escreveu este livro, parte dele lido, pelo menos uma porção agora, juntamente o mesmo autor do livro do profeta, do livro de Lamentações, chamado Lamentações de Jeremias. Desenvolveu seu ministério por volta de pelo menos 40 anos de ministério. O profeta Jeremias, usado por Deus, foi contemporâneo, a fim de que nos situemos, foi contemporâneo de Sofonias, do profeta Daniel, do profeta Abacuque, do profeta Ezequiel, e os destinatários da sua mensagem primária foram os judeus de Judá, que viveram durante os reinados dos últimos 5 reis de Judá: Josias, Jeocás, Joaquim e Zedequias, e também um outro Joaquim. Jeremias foi levantado por Deus para alguns propósitos muito claros. Primeiro, ele tinha a tarefa de confronto com o pecado do seu povo. Deus o levanta como voz para denunciar os pecados do povo de Judá. Deus também o levanta para chamar o povo de Judá ao arrependimento. Não somente expor as mazelas, as feridas, os horrores do coração do seu povo, da prática do seu povo,
como também apresentar o remédio, a vestimenta deste povo que estava moralmente desnudo. Deus então chama o seu povo ao arrependimento. Mas também Deus promete bênçãos a este povo, bênçãos oriundas do arrependimento. Se eles se arrependessem, Deus os abençoaria. Há também uma mensagem de alerta para o povo, de julgamento, caso o povo não se arrependesse dos seus pecados. E uma promessa maior para todo o povo de Deus, mesmo que ultrapassando aquela geração, pontualmente falando. Então nós temos uma exposição dos pecados do povo, um chamado para o arrependimento, a promessa de bênçãos. Nós temos a promessa de bênçãos maiores que excediam e excederiam aquele tempo e aquela geração. Deus abrindo as janelas da esperança e mostrando para aquele povo que a sua promessa, os seus planos excediam aquele tempo e aquele povo. Quem não gostaria de ouvir uma mensagem assim? De um Deus que não somente expõe o que está errado, mas cura e promete cobrir esse povo com bênçãos que excediam seu tempo. Pois bem, o povo que ouviu essa mensagem não deu crédito, não dispôs o coração para ouvir o profeta, que era uma espécie de eco ou de mensagem daquilo que Jesus vai dizer no Novo Testamento, de que o profeta não tem honra dentre o seu próprio povo. Jeremias foi desconsiderado como voz de Deus, chamado por Deus para anunciar o juízo sobre Israel, sobre Judá, sobre as nações, enfrentou a oposição do seu próprio povo. Os 12 primeiros capítulos do livro tratam dessa dinâmica, da exposição dos pecados, da chamada ao arrependimento, da promessa de juízo, caso não houvesse arrependimento, mas a promessa de bênçãos copiosas com o arrependimento e promessas que excediam aquele tempo. Os 12 primeiros capítulos tratam disso, e também a denúncia de Deus e o seu juízo sobre as nações rebeldes, que não o conheciam. E aqui no capítulo 13, nós temos uma comunicação muito direta que revelava a inversão de valores que o povo de Judá demonstrava como fruto da perda de propósito no mundo. Judá havia perdido o sentido de sua direção. E aí Deus quer falar com o seu povo, vai falar com o seu povo denunciando exatamente o desvio de valor, a perda de valores, a inversão dos mesmos. E Deus se utiliza de uma parábola, de uma metáfora com o profeta. Deus o manda ir ao shopping center. Deus o manda ir às compras, comprar um cinto de linho e usá-lo imediatamente. Não era qualquer cinto. Era um cinto branco, viçoso, cintilante, uma peça muito bonita, elegante, que contrapunha a roupa velha, desgastada do profeta, a sua túnica, a sua vestimenta velha, surrada, seria contrastada com essa elegante peça na cintura. E era assim mesmo que deveria acontecer, uma exposição de contraposição estética. O profeta deveria usar esse cinto, e qualquer pessoa que o visse caminhando ali em Jerusalém iria notar a falta de combinação estética. Como alguém que não tem nenhum senso de cores e utiliza, por exemplo, da sua inabilidade estética, coloca uma calça de cor azul do mar com um terno abóbora.
Eu tenho um querido irmão, amigo, presbítero, que não me lembro agora qual é a dificuldade de identificação de cores. Eu não consigo me lembrar agora qual é pontualmente. Ele sofre disso. Para ele tudo é preto ou branco, ele não diferencia cores. É daltônico. Muito obrigado. É muito interessante quando eu fico imaginando quando a esposa pede para ele comprar algum presente para alguém. Ou ele vai se arrumar, se não tem um olhar da esposa, ou no guarda-roupa é tudo preto e branco. Ele não é muito bom de combinações. Por isso ele é colorado. Pois aqui está a mensagem. Esse contraste absurdo deveria ser notado pelo povo. Está o profeta Jeremias descendo ladeira, subindo ladeira, atravessando ruas, com aquele cinto elegante e aquela roupa surrada. Nenhuma combinação. Contraste absurdo. Caminhar por Jerusalém com aquela peça de roupa envolta na cintura seguramente despertara a atenção de todo mundo. A partir dessa parábola, à luz dessa impactante mensagem, chamado de Deus, nós observamos, e eu quero pontuar com vocês muito brevemente, dois aspectos, duas preciosas lições. Em primeiro lugar, essa parábola revela a beleza, no sentido da missão do povo de mostrar quem Deus era. Aí está a beleza do cinto, porque o cinto teria que ser novo, viçoso, bonito, porque era uma mensagem de Deus para o povo, para mostrar a missão do povo de revelar para as nações, para todos, reciprocamente quem ele era. E de fato seria este mesmo propósito, provocar a admiração de todo mundo, quando aquele cinto fosse exibido. Veja o versículo 11. Porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel. Esta é a aplicação que Deus está dizendo, fazendo. Como o cinto se apega à cintura, assim eu fiz com a casa de Israel. Fiz com que a casa de Israel se apegasse a mim, diz o Senhor, para me serem por povo, por nome, louvor e glória. Aqui está a beleza. Transmitir quem Deus é, a sua glória, nome é seu caráter, sua pessoa bendita. O profeta recebe a ordem para ir às compras e deveria comprar um cinto, usá-lo imediatamente. E aqui está a mensagem que contrariava a distorção de valores do povo. Porque esse povo perdeu de vista que Deus era o foco da mensagem. A beleza não era o povo. A beleza era estar apegado a Deus. A beleza era Deus. A glória era de Deus. O louvor era de Deus. O nome não era o nome de Judá, era o nome do Deus de Judá. E Deus lembra ao seu povo quem ele era com esta parábola do cinto. Então a parábola expõe a beleza da missão do povo de mostrar quem Deus era. Isso está em harmonia com Deuteronômio 26:19, um texto que expõe o propósito de Deus para o mundo em relação ao seu povo, para assim te exaltar em honra, fama e glória sobre todas as nações que criei, para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como ele disse nas palavras inspiradas de Moisés. Moisés está lembrando ao povo por que o povo existia, para ser essa exposição gloriosa da majestade de Deus. A fama de Israel era para o Senhor de Israel. A fama de Judá deveria mostrar-se às nações
como evidência da glória de Deus. Deus escolheu o seu povo para ser um reflexo moral para as nações, para que, vivendo de certo modo, revelasse quem ele era. Os privilégios, a proeminência, tudo isso seriam apenas instrumentos missionais que conduziriam as nações a Deus. O plano mais amplo, ao vestir Israel, Judá, era a exaltação do próprio nome de Deus entre as nações. Isso traria glória a Deus e traria satisfação ao povo, porque significava cumprimento de missão. O povo se satisfaria quando concluísse que estava cumprindo o propósito de sua existência. Quando vivemos para refletir a glória e a majestade de Deus, estamos nos satisfazendo em Deus. Estamos plenos, contentes. Nossa vida tem sentido em Deus, na pessoa de Deus. Isso nos traz satisfação, isso nos traz completude, isso nos traz alegria, porque estamos cumprindo o propósito para o qual fomos criados, para nos alegrarmos na majestade de Deus. Eis o cinto nos lombos. Mas essa parábola, além de revelar a missão, a beleza missional do povo em Deus, revelava um sentido contrário à beleza. Aquela imagem de Jeremias passeando, caminhando por Jerusalém, anunciando a mensagem com aquele belo cinto, contrariava com a sua veste suja e desgastada. Também, portanto, apresenta um sentido de vergonha. Se por um lado era glorioso e honroso ser representante de Deus por causa dele, por outro lado, o pecado e o desvio do povo era vergonhoso ao quebrar o chamado, ao fechar os ouvidos para compreender o propósito de sua lida e sua peregrinação. Então revelava vergonha, mostrava a falência do povo no não cumprimento da sua admirável missão. Veja que a última frase do versículo 11 talvez seja a mais conclusiva tristeza do capítulo. Que coisa mais triste. Triste a última frase do versículo 11. Mas não me deram ouvidos. A ideia aqui é de virar as costas, é de ignorar, tratar com indiferença, menosprezar. Quando a gente está criando os filhos, uma das cenas que mais provocam nós pais e magoam profundamente é quando os filhos fazem isto conosco. Quando eles debocham, quando eles nos tratam com indiferença, agindo deliberadamente em rebelião à nossa orientação. Não é assim? Machuca, não é? Sabe aquelas cenas quando você está no supermercado e então você encontra uma mãe que não sabe onde colocar a cara de vergonha, porque o filho ou a filhinha está fazendo o maior escândalo no corredor das prateleiras, porque ela quer aquele chocolate e a mãe disse não, e ela está esperneando no chão. E você também quer procurar no buraco para com a mãe enfiar a sua cabeça também de vergonha. Nas palavras da filósofa Slee, vergonha alheia. É triste quando um filho não dá ouvidos ao pai, não é? Mas a metáfora é apropriada para a nossa relação com Deus também. Isto revela o final do versículo 11. Mas não me deram ouvidos. Aqui está a feiura,
em contraposição à beleza anteriormente mostrada. Aqui está a vergonha. Porque veja o que diz a mensagem, lembrando da história. Ele vai e compra o cinto, versículo 2, ele põe sobre os lombos. Então pela segunda vez o Senhor se dirige a ele no verso 3, para ele tomar o cinto, tirar o cinto e colocar em uma fenda, dirigir-se ao rio Eufrates. A ordem era tomar o cinto, levá-lo à Babilônia. Olha, irmãos, estamos falando aqui de uma viagem de 700 quilômetros, mais ou menos. Jeremias deveria fazer esta viagem de 700 quilômetros. Para quê? Não tinha avião, não tinha Uber, nem tinha automóvel, provavelmente andando, ou fazendo uso de algum camelo, algum animal, sei lá. 700 quilômetros para quê? Para pegar o cinto lindo que ele comprou e praticamente enterrar às margens, em uma fenda de uma rocha perto do rio, para que quando o rio subisse, molhasse o cinto que estava dentro a fenda. Depois de muitos dias, Jeremias volta lá, retira o cinto, e lógico, você imagina aí como é que está aquele cinto de linho, podre, um pedaço de trapo sujo, apodrecido. Não servia para o propósito primário, que era expor a missão, a beleza, a majestade, a missão do povo de Deus em estar nele. O cinto não servia mais para esse propósito, porque estava apodrecido, não servia mais para nada, estava arruinado, era inútil. Muito provavelmente o profeta deveria carregar aquele cinto, mostrar aquele trapo imundo para as pessoas que anteriormente foram chocadas com a beleza do cinto. Agora o contraste é absoluto. Aí nós temos a revelação nos versículos 9 e 10. Então diz o texto: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Agora veja que nocaute, no verso 10, no queixo, um direto no queixo. Este povo maligno. Como é que Deus chama o seu povo assim? Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto que para nada mais presta. Deus está falando com o seu povo que está vivendo como se fosse um pagão. Deus está dirigindo-se ao seu povo, mostrando a descaracterização plena do seu chamado, como uma espécie de desfiguração absurda, como se fosse outra coisa, uma caricatura aversa, horrível. Que dureza! E por que Deus pinta o seu povo assim, de forma tão medonha, tão feia? Porque o povo não quis ouvir Deus. E sabe o que acontece quando nós não ouvimos Deus? O coração endurece. E inicialmente, quando ouvíamos Deus, e o nosso coração sensível recebia a sua palavra, estávamos prontos para obedecer, imediatamente solícitos para acolher, para praticar. E então, em algum tempo, por alguma razão, nós fechamos um ouvido. E nos damos conta, e nem nos damos conta, que o nosso coração já não sentia o calor da recepção, a pronta disposição para fazer o que Deus estava mandando fazer. E aí começa a descida, a espiral de descendência
descendente. Agora fechamos os dois ouvidos e agora naturalizamos o pecado. Todo mundo faz. É normal, os tempos mudaram. E aí vamos descendo até chegar ao mais baixo grau de moralidade, em que nós zombamos de Deus deliberadamente, rimos de sua palavra, seguimos outros deuses, amamos outras fontes, acariamos outros amores. Este povo maligno é como se nós nunca tivéssemos conhecido a Deus. O retrato é este: a beleza da missão de representar a honra, a fama, o louvor, o nome e o caráter de Deus. Agora, a evidência de um povo tão descaracterizado por sua rebeldia, que não serve para nada, não tem nenhuma utilidade mais, não sai nada mais desse instrumento. Que tristeza, não é? E Deus fala da soberba do povo, estando desta maneira desconfigurado, descaracterizado, o povo ainda se achava. O povo se encontrava tomado pela soberba, a sua desobediência, a sua idolatria e, consequentemente, a desobediência na missão de levar o reconhecimento da glória de Deus, e o povo não se dava conta. Chamado para viver de modo que atraísse pessoas para Deus, não para si, agora afugentava as pessoas de Deus. O povo usou os privilégios dados para a sua soberba, apesar das insistentes advertências do Senhor. Jeremias capítulo 9, versículos 23 e 24, que lemos assim: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Meus irmãos, esta consciência estética, evocativa do caráter de Deus está atrelada às tarefas recebidas como agentes da beleza de Deus para o mundo. Isso deve pautar a nossa religiosidade, nossos ajuntamentos dominicais, nosso serviço fora desse espaço e tempo. Isso deve envolver a vida do povo de Deus por inteiro, na sua expressão nesse mundo. Nós somos esse belo cinto que sai subindo Antônio Dias da Silva, Parada Pinto, Santo Inês, Voluntários da Pátria, Nascer, Braz, sei lá onde, expondo quem Deus é. Esse estilo de vida deve nos identificar. Cristo veio para nos libertar das nossas falências na obediência. Assim como o povo falhou, o povo de Judá. Seus irmãos anteriores falharam também nessa missão de ser exposição da glória de Deus ao mundo. Os agentes levantados falharam também. Mas Cristo veio para ser o arauto perfeito, a expressão da gloriosa manifestação, essência, caráter de Deus. O apóstolo João, o evangelista João, escrevendo seu evangelho, diz: e vimos a sua glória, glória como do unigênito de Deus. Meus irmãos, se dependesse de fato de nós mesmos,
Qualquer exposição bela duraria por um tempo só, se fosse possível. Mas pela graça e bondade de Deus, apesar de nossas mazelas, Deus enviou Jesus para nele termos êxito na missão de expressar quem Deus é. Então, não se furtem da honra, da glória de estarem em Cristo e serem um nele, porque é disso que depende nossa missão. É a potente mão, a presença perene de Cristo, capacitadora, que apesar de nossas mazelas, nos convence do erro, nos reanima, nos corrige, nos levanta, nos embeleza. A igreja é chamada de noiva de Cristo, que está sendo embelezada para o grande casamento. Então chegará o dia que ela será belíssima, imaculada, sem rugas. É a igreja do Senhor Jesus, por causa dele. Paulo escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 10, diz: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Esse ornar aqui é mostrar a beleza, vestir-se com a maravilhosa expressão do que é a doutrina de Deus em toda a nossa vida. Que o Senhor Deus nos ajude como igreja para que, estando em Cristo, sua missão em nós seja cumprida e que nosso testemunho, nossa proclamação desperte pessoas para olharem para Cristo e reconhecerem sua glória, lembrando da nossa tarefa, aliada à nossa identidade. Vós sois a luz do mundo. Tarefa ligada à natureza, à identidade. Vós sois a luz do mundo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.